Depois que ele foi descoberto, Ruth, o mago, resolveu sentar em uma cadeira e ficar frente a frente com a jovem. Por que você tem que fazer tanto barulho justo quando eu estava dormindo decentemente? Perguntou ele. Por que você tem feito tanto barulho esses dias? Ela quis saber. Quando eu fui barulhenta? Ultimamente você tem grunhido sem parar na biblioteca, minha senhora. Por acaso sabia que estava perturbando meu sono? Foi quando ela notou. Ei, espera. Será que ele teve me assistindo durante esses últimos dias sem que eu percebesse? Então ela perguntou. Eu achei que estivesse sozinha, não estava? Ei, calma, você está falando alto, disse ele. Esta é a biblioteca. É ruim levantar a voz aqui. Você não sabia? Ela estava meio irritada, mas também sentia uma certa liberdade com aquele mago. Ei, é você que está errado. Está usando aqui como se fosse um quarto. Aqui não é lugar de dormir. Foi quando ele ficou triste e cabisbaixo. Talvez a senhora não soubesse dos pedidos para usar magia de cura no meio da noite. O barulho eram as empregadas, o tempo todo, muito preocupadas com a senhora do castelo. Todas pediam magia para ele. Ele tentava dizer que era apenas exaustão, que ela deveria descansar, e passava. Mesmo assim, elas queriam, nem que fosse um pouco de ervas. E o pior, disse ele, será que a senhora sabia que eu sou o único mago do castelo? Olha, eu entendo o desespero de todos os servos em cuidar bem da senhora, mas me incomodar desse jeito dia e noite não acho certo. Ele estava esperando que ela ficasse brava. No entanto, ela apenas baixou a cabeça e disse que sentia muito. Ah, tudo bem. Se alguém disse, esse é o meu serviço. Tô feliz que você esteja bem de novo. De qualquer forma, posso perguntar o que você está fazendo? Depois, ele perguntou. Esses são os livros de conta? Ela pedia para que ele não abrisse, mas ele foi olhar sim mesmo. Nossa, ele ficou apavorado, chegando aí para um canto. Tava muito estranho, chegava a tremer. Aquilo tudo estava muito errado. Ei, por favor, me devolva, ela dizia. Ele ficou irritado. Quanto você acha que pode ficar gastando? Não somos iguais ao seu pai, que é infinitamente dono de terras prósperas e tem muitos servos e ouro. Ela tentou resmungar que o marido tinha dito para que ela não se preocupasse com dinheiro. Ele ficou bravo e até levantou a voz. Mesmo assim, você deveria pedir por ajuda se precisasse. Foi assim que as lições privadas dela com Ruth começaram. Ele apenas queria dizer que era bom ela pedir ajuda a alguém como o mordomo, Cedric. Ele era bem vivido e estava por dentro das coisas. Não, assim não me parece correto, ela dizia. Você disse que me ajudaria. Depois ela pensava, se eu pedir para o Cedric, com certeza ele vai achar que sou uma incompetente. Ela continuou fitando o mago profundamente nos olhos até que ele disse, Ei, nossa, vocês fazem um bom casal? Você é tão descarada quanto seu marido. Ela disse que não, que lógico que ela e o marido eram diferentes. Ele era responsável e leal. E quando ela começou a falar dele, começou a ficar com as bochechas avermelhadas. Ela parecia estar acalorada. O mago teve que ficar escutando ela falar muitos elogios a respeito do marido. Foi quando ele começou a apontar todos os erros dela para ver se ela parava. Olha, um erro aqui. Outro, olha, aqui também está errado. Ela dizia, não é possível, outro certo de novo, não tem nada certo. Chega, é o suficiente por hoje, eu não consigo mais olhar para esses erros, ele disse. Parecia que ele estava muito cansado. Ela também se debruçou na mesa, estava exausta. No entanto, ela foi capaz de cortar os gastos graças a ele. Ele simplesmente resmungava que ela era tão insuportável quanto Lord Rifton. Ela estava muito cansada, nem quis brigar com ele. Foi quando eles andaram juntos até certo local. Quando ele de repente parou, ela disse, e o que foi? Ele falou, olhe, tenho visto que você tem planos para reformar o jardim também. Ela disse, sim, embora não tenha certeza se Rifton vai gostar ou não. Ele logo avisou, olha, os empregados vão ficar chateados se você pedir ou ordenar que retirem essa árvore. Ah, mas eu ouvi que está morta, não vai crescer mais folhas. Não seria melhor usá-la como lenha? Ela questionou. Ele ficou chateado. Você não entende nada, não é? O povo de Anatol acredita que as ninfas vivem nas árvores, então eles não gostam de cortá-las, mesmo mortas.
Além disso, isso é um carvalho. Ela não sabia o que tinha de tão especial em apenas ser um carvalho, já que ainda era uma árvore e parecia estar morta. Ele disse: tenho certeza que você conhece a lenda que envolve o Sir Wigrill, não conhece? Ele contou que era uma história que até mesmo as crianças escutavam pelo menos uma vez. A história de um homem que acabou com uma guerra obscura e ancestral usando uma espada abençoada que foi dada pelos deuses. Ele liderou a fundação do Império. A lenda dizia que ele ascendeu aos céus montado em um dragão branco depois de terminar sua missão. Aquela lenda era um pouco mais especial para o povo de Anatol. Eles acreditavam que ele subiu ao céu montado em um dragão celestial na colina do lado de fora do castelo de Anatol. O povo de Anatol cresceu ouvindo essa história. Tenho certeza que você sabe o quão famosa é a história de amor entre o Sir Wigrill e a Dríade do Carvalho. As pessoas acreditavam que aquela ninfa ainda estava esperando o retorno do cavaleiro. Por isso, no festival de primavera, todas as senhoritas iriam até o campo para cantar canções que elogiavam o amor da ninfa. Então ela pensava: se eu cortar esse carvalho e fizer lenha, as pessoas vão me odiar? Isso é óbvio, já que você é a senhora daquele estado e as pessoas aqui amam muito aquele cavaleiro. Agora ela pensava: o que devo fazer? Não posso deixar uma árvore morta assim, parece tão medonho. Ele viu que ela estava preocupada e foi quando ele respirou fundo mais uma vez e falou para Maximilian, tentando acalmá-la: posso ver se eu consigo revivê-la, mas vai dar trabalho. Rapidamente o assunto sobre o carvalho começou a se espalhar e as empregadas levavam o rumor de um lado para o outro. Meu Deus, aquela árvore é morta e velha, dizia uma. A Emily havia dito que a senhora da casa ficava na biblioteca até tarde da noite por causa da renovação do castelo. A outra comentava: isso então explica as constantes visitas dos mercadores. Até o mordomo está preocupado, pois talvez a senhora esteja exagerando e vai acabar ficando doente novamente. Todas as empregadas estavam satisfeitas, pois assim que aquela senhora ruiva chegou, ela conseguiu de imediato afastar a fúria do patrão sobre os servos. Nossa, o olhar dele para todas nós era furioso, disse uma. Senti até um arrepio. Por não termos feito exatamente o que ele queria, seríamos castigadas com certeza. A outra dizia que estava prestes a desmaiar quando a doce e gentil senhora ruiva chegou para defendê-las. Nenhuma delas tinha visto uma pessoa tão bonita, com um sorriso tão belo, agir assim com os servos antes. Agora, elas achavam que aqueles boatos sobre o Lord Calypse ter um caso com a princesa Agnes eram todos falsos. Eles diziam isso, pois apenas de olhar o jeito com que ele olhava para a senhora da casa, sabiam que ele era completamente apaixonado por ela. Uma delas se lembrou. Ele disse para que fôssemos gentis com ela, pois se fôssemos rudes uma vez sequer com a senhora Maximilian, ele iria nos chutar para fora do castelo. Uma outra disse: eu ouvi sem querer o mercador dizer que o castelo Croix, onde a senhora Maximilian havia crescido, era muito maior até mesmo que o Palácio Real. Comparado então ao Ducado de Anatol, era ridículo. Foi quando o cozinheiro interferiu. Já chega! Não posso dizer com toda certeza, mas a comida aqui é melhor do que em qualquer outro castelo. Uma das empregadas contestou: pare de besteira! O Natal fica no interior. Como a nossa comida pode ser melhor? Mas aquele cozinheiro tinha fé. Você diz isso porque nunca viu os olhos da senhorita brilhando durante as refeições. Com certeza, nossa comida é melhor, pois causa nela a sensação de alegria. Uma empregada concluiu: é mesmo. O mordomo já havia mencionado que a senhorita gostava muito da hora do chá. Isso é tudo graças à minha cozinha. Eu sou um cozinheiro extraordinário. Aquela conversa entre os servos durou mais algum tempo. Enquanto isso, na biblioteca, o mago Ruth estava tentando ajudar nos afazeres da jovem ruiva. Ela olhava apreensiva enquanto ele estudava rigorosamente um dos documentos feitos por ela. Ele até respirou fundo. Olha, acho que tá bom, ele disse. Ele estava muito cansado, então apenas olhou por cima e disse que pelo pouco que viu não havia mais erros. Ela respirou aliviada. Com algumas moedas em cima da bancada, ela começava a tentar aprender o valor de cada uma. Olha,
Esta é uma moeda de prata dirham e é usada no sul do continente. E essa grande de prata aqui é uma liran. A diferença de tamanho entre as duas é maior do que eu imaginava. Isso ela falava depois de pegar as duas moedas e comparar uma com a outra. Quando notou que estava sendo observada pelo mago, ficou um pouco envergonhada. E agora, o que foi? Ele perguntou. Por que está me olhando dessa forma? O que quer que eu faça? Você é igual ao seu marido, nunca está satisfeita. Calma. Podemos usar moedas do Império Rowan do Sul no continente? Ela perguntou. Aquele império caiu anos atrás e o sul do continente... Ele tentava explicar de forma que ela fosse entender, mas confessou que nunca achou que ela fosse perguntar isso. Ele tentou se levantar e disse que deveria primeiro saber o quanto ela sabia sobre o oeste do continente. Assim, daria para explicar melhor a partir daí. Ela pensou um pouco. Eu sei que o oeste do continente consiste em 7 reinos, incluindo o Widom. Ela tentou dizer mais alguma coisa, mas foi interrompida. Vendo que ela não era muito entendida sobre história, ele mesmo conduziu tudo. Olhe, é assim. Antes, o oeste do continente estava sob o poder do Império Rowan. No início, o continente estava dividido em 10 reinos. Então, Dalmonarca, que era o mais forte dos heróis vindo de cada reino, unificou o continente e fundou o reino de Rowan. E quando a família real de Rowan caiu, o continente voltou a ser dividido em 7 reinos, e Widom é um desses reinos. Depois de uma breve explicação para ela sobre os reinos, os seguidores e o que os levou a assinar um acordo sobre a família real ter perdido seu poder e agora ficar sob constante vigilância dos outros reinos, ele resumiu. Por isso, resumindo tudo, eles ainda usam as moedas deles, já que no passado foram uma grande potência, e quem tirou mais vantagem de tudo, dizia ele com as sobrancelhas arqueadas, foi o maldito do Duque Croix. Ele falou que o pai dela havia sido um dos lordes de Widom que com sucesso conseguiu se apoderar das terras férteis da família real do Reino Caído. Mas quando os 7 reinos assinaram um acordo de paz, Riften começou a pressionar o duque para que ele devolvesse tudo o que havia roubado deles. Ele estava para perder metade das suas terras quando decidiu se casar com um membro da família real, para continuar tendo direito às terras. Então, ele casou com a mãe de Maximilian, a bela Aringirta, uma descendente direta da linhagem Rowan. Ele falava que toda aquela luta entre terras foi muito difícil, até porque o rei ordenou que os cavaleiros observassem a real situação daquela divisão de terras. Depois, ele falou olhando para ela, bem, eu acho que o duque achou outra alternativa e conseguiu continuar com todas aquelas terras. Enquanto ela ouvia falar sobre a própria família, cerrava os punhos. Ela sabia muito bem o que ele quis dizer, por isso ficou triste. Ele estava se referindo ao noivado de Rosa com um membro da família real. Ela sabia. O meu pai ficou mais rígido depois disso porque ele tinha receio que eu atrapalhasse. Vendo que a jovem ficou bastante cabisbaixa, o mago logo falou: Olhe, eu não falei isso para te incomodar. Eu só queria lhe mostrar o quanto o nome dos Rowan ainda tem influência. Ela disse: Não, calma, tudo bem. Você não me deixou nem um pouco incomodada. Até porque ela estava pensando em outra coisa. Ela queria saber sobre a moeda do sul do continente. Ele calmamente explicava. Nós a usamos porque o comércio deles é mais avançado do que o nosso. Se uma moeda não tiver muito valor, o comércio vai estar com problemas. Não podemos quebrar em pedacinhos uma moeda para poder comprar uma maçã, não é? E a explicação continuou. Seria bom para você saber sobre Balto e Scan também. A moeda deles é similar à de Rowan. Ele contava que atualmente estavam construindo uma rota de comércio, por isso provavelmente apareceriam comerciantes dessas duas terras. Ele concluiu. Além disso, Shekel é uma moeda de cobre usada pelas pessoas comuns, enquanto que dantes são usadas por pessoas influentes. Bom, isso é tudo que você tem que saber sobre o dinheiro. Ele dizia que era o básico. Sem isso, não tinha como ela continuar tendo relações comerciais com comerciantes de lugar nenhum. Depois disso, olhe, essa moeda é tão rara que ela é do tamanho de um livro. É feita de um material raro. Dizem que só existem 600 dantes, e o Sr. Riften possui 160 delas. Isso deixou a jovem de boca aberta, ainda mais quando o mago continuou dizendo:
O Lorde as achou 6 anos atrás em um ninho de monstros em Oriame. Naquela época, ele caçava monstros igual um louco e coletava vários tipos de tesouros. Dentre aqueles tesouros, a Dante foi o objeto mais valioso que ele encontrou. Originalmente, ele possuía 200, mas ele gastou 40 delas nas construções das muralhas. Ela achou estranho ele ter conseguido construir uma longa extensão de muralhas apenas com 40 moedas. Ele ficou bravo. Chega, 20 moedas teriam sido mais que o suficiente, mas ele queria acelerar a construção e acabou pagando mais. Gastamos tanto dinheiro por nada? Ela ficou calada, pensando, credo, o mago sempre fica assustador quando falamos de dinheiro. Ele continuou dizendo, ninguém faz ideia do quanto já gastamos em Anatol. A partir de agora, quando for gastar dinheiro, por favor, leve em conta isso. Não vou aceitar gastos desnecessários. Assim não dá. Deixe-me ver estes orçamentos de novo. Ele olhou novamente todos eles. Por isso, ela, muito sem graça, chegou ao comerciante e avisou que gostaria de cancelar alguns dos pedidos. Ele ficou chateado. O que foi, minha senhora? Será complicado você cancelar todas as suas ordens agora? Eu já fiz os pedidos. Ela pedia desculpas, mas as construções não poderiam começar ainda, por isso pediu a ele para reconsiderar. Enquanto ele falava e falava para tentar convencê-la, ela simplesmente mantinha o pensamento firme. Apesar de querer muito as coisas, não podia. O mago iria esganá-la. Ela não queria decepcionar o mercador, mas tinha muito medo do mago. Ele era assustador. Vocês estavam comentando quanto o castelo estava mudando. As mudanças deles começaram quando os suprimentos chegaram. Os servos ficaram entusiasmados conforme o castelo gradualmente começava a mudar. O mordomo estava ajudando com tudo. Assim que chegavam acessórios que haviam sido comprados, ele dizia à senhora da casa que haviam chegado os materiais para arrumar o quartel, a biblioteca e a sala de jantar, cujos vidros foscos também tinham sido substituídos. Ele havia instruído os empregados para que cobrissem as janelas dos outros quartos e, assim, ele ia dizendo todas as coisas que havia feito. Ele também quis orientação sobre o que fazer com as lâmpadas de parede e os braseiros. Ela queria que ele averiguasse se todos estavam em ótimas condições. Queria colocá-los no salão de banquete e também nos corredores. Ei, por favor, coloque 2 braseiros na cozinha. O resto pode ir para os quartéis e para a casa de vigilância, ela pediu. Cada vez que passava, parecia que Maximilian tinha um pouco mais de confiança em si mesma, mas ela ainda estava insegura. Apesar de dar ordens o dia todo, não sabia se estava realmente fazendo certo. Pelo menos ter ficado ocupada esse tempo todo fazia com que o coração dela doesse menos pela falta do marido. Enquanto andava, escutou as empregadas dizendo, sem que tivessem visto a senhora do castelo, que com certeza o Lorde ficaria surpreso quando retornasse. O castelo parecia bem melhor. Mal podiam esperar para que terminassem de colocar o lustre. Ela ouvia elas dizendo que o Lorde ficaria muito satisfeito. Ela tinha as dúvidas. Será mesmo que ele vai gostar? Depois ficou triste, pensando, e se ele achar que eu exagerei? Depois voltava. Não é melhor eu confiar no mago? Ele disse que estava tudo bem? Depois ela quis ir para os estábulos. Tinha que observar tudo e o dia estava perfeito. Assim que ela chegou, o encarregado logo tratou de cumprimentá-la. Queria saber o que poderia fazer para ajudá-la. Olhe, acredito que iremos precisar de novas partições para estes companheiros energéticos, ele disse, falando dos cavalos. Ela entendeu. Ele queria saber se precisava de algo mais. Olhe, também precisamos de mais palha para nos abastecer no inverno, minha senhora, ele relatou. Ela ficou satisfeita com o jeito que ele a tratava e, sorrindo, disse, vou colocar todas essas coisas na minha lista, não se preocupe. Ele a reverenciou novamente e quis que os céus descessem bênçãos infinitas sobre ela. Ela estava verificando a lista. Já tinha pedido madeira, ferramentas e palha para os estábulos e também estava administrando um castelo. Apesar de não ser fácil, ela estava fazendo. Foi então que fechou o caderno. Estava cansada, mas se perguntava se estava fazendo tudo certo. Foi quando o vento bateu forte em seus cabelos, fazendo-os tocar em sua pele. Foi aí que se lembrou de quando o marido dizia que os cabelos dela eram tão macios que pareciam com nuvens vermelhas. Foi então que sentiu falta dele. Ela esperava que ele chegasse logo e em segurança.
Ela escutava as empregadas dizendo que ele ia estar muito galante durante a cerimônia da vitória, e muitas tinham certeza de que várias damas ficariam apaixonadas por ele, já que ele era um herói do continente. Ela ficava com medo de ele ficar muito elegante e as nobres tentarem seduzi-lo. Talvez se conhecesse uma dama mais bonita, poderia se arrepender da decisão de ter casado com ela. Iria pensar 2 vezes se realmente ficar com ela era a coisa certa. Foi quando ela escutou: "O que você está fazendo aqui sozinha?" Ela perguntou: "Quem está aí?" Eram 2 soldados que disseram: "Calma, senhora, não fica assustada." O outro cutucava: "Tá vendo? Você assustou a senhora, a culpa é sua." Olhando para eles, ela reconheceu. Eram a escolta que ela tinha visto no banquete. "Tá tudo bem," ela disse. Ela não sabia como deveria chamá-los, mas um se chamava Ulisses e falava que seria um cavaleiro no ano que estava por vir. O outro também a cumprimentou e falou que o nome dele era Geron. Ela também se apresentou. "Bom, acho que vocês já sabem quem eu sou. Mesmo assim, me apresento. Eu sou o Maximilian Calypse." Foi então que um deles perguntou: "Estava fazendo um passeio, senhora?" Ela disse que não, que estava apenas vistoriando o castelo. "Olhe, podemos até estar dentro do castelo, mas é perigoso perambular sozinha, especialmente com tantos estranhos visitando ultimamente", ele disse. Depois pediu que deixasse que eles a escoltassem. Ulisses e Geron queriam ser os seus escudeiros. Ela dizia que não precisava, que estava tudo bem. Depois, quando viu a carinha de Ulisses, ele queria muito, era como se fosse um treinamento para ele. Então ela disse: "Tá, talvez vocês possam me escoltar por um breve momento." Ela dizia isso porque não queria decepcioná-los. Eles ficaram satisfeitos por serem a nova escolta da senhora do castelo. Foi então que ela imaginou. Ela se lembrou dos outros cavaleiros. Eles eram assustadores e não se familiarizavam nada com ela. No entanto, aqueles 2 eram gentis. Eles eram bem menos assustadores. Talvez era porque ainda fossem jovens. Quando um deles a chamou, ela ficou assustada. "Senhora, por que estava nos visitando à oficina?" ele queria saber. Ela tentou explicar. "Ouvi que os mercadores visitariam este castelo durante o inverno. Eu queria ver se precisaria de algo." Depois ele pegou e falou: "Ah, já que estamos indo para a oficina, eu quebrei a minha espada durante o treino. Me pergunto se vou me tornar 1/10 do cavaleiro que o Sr. Calypse é atualmente." Ela, mesmo sendo a esposa dele, não sabia a magnitude de quão conhecido ele era, mas ficava satisfeita de todos o reconhecerem como um grande cavaleiro. Depois eles contavam todas as façanhas e vitórias do Sr. Calypse. Contavam que ele havia derrotado 2 dos 5 cavaleiros mais fortes. Por isso, Ulisses contou que decidiu se tornar um cavaleiro depois de vê-lo em uma competição de espadas. Falava que o senhor daquela casa já era um grande cavaleiro mesmo antes da temporada do dragão. Ela escutava tudo o que eles falavam enquanto apertava aquele livro de contabilidade. Ela não sabia se era apropriado ficar ouvindo as passagens do marido, mas que também poderia dizer alguma coisa, afinal era apenas a esposa. "Eu vi ele cortando um gigante adulto", ela contou, falando do ogro que atacou a carruagem um dia. "Eu tinha visto isso com os próprios olhos." Depois ergueu o braço para cima. "Olha, tinha vários deles, uns 10, talvez. Ele se livrou de todos com um piscar de olhos." Quando falava assim, Ulisses e Geron ficavam ainda mais satisfeitos. Todos agora queriam os detalhes. "Por favor, nos diga os detalhes, senhora." Ela arregalou os olhos e gostou. Ela finalmente tinha amigos e poderia dividir as histórias fantásticas do marido.